E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Evolutech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os dicionários, né? O que são, os dicionários, a gente vai estar falando um pouquinho, discutindo hoje também as diferenças, e as relações entre os dicionários e também os arrays que nós já utilizamos aqui em um vídeo passado, tá bem? Bom, antes da gente estar começando, a gente vai estar criando aqui um novo arquivo. Então vamos aqui em base, New Playground Page, e vamos aqui criar um dicionário. Bom, o que é um dicionário? Primeiro vamos entrar nesse conceito. Bom, no caso então, o dicionário ele é bem semelhante a um array. Por quê? Ele é como uma lista, Então ele traz ali também uma lista, assim como o array, a gente tem uma lista ali, seja uma lista de valores inteiros, seja uma lista de valores de texto, valores string ou booleanos e por aí vai. Agora, o dicionário, ele tem uma pequena diferença, que quando a gente cria um dicionário, ele precisa possuir a chave e o valor. A gente vai estar entrando nos detalhes, quando a gente for construir nosso dicionário, adicionar novos valores ali dentro. Mas ele tem essa diferença entre o array. Por quê? O array ele só tem o valor. Então, o array ele é uma lista ordenada de valores. Então, conforme a gente vai adicionando nossos valores ali na lista, ela vai ordenando eles numa mesma sequência. E já o dicionário não. O dicionário ele não tem uma ordem específica conforme a gente vai adicionando novos valores, novas chaves e valores dentro dele. E ele tem essa propriedade que é a chave e o valor. Então a chave vai ter um tipo e o valor também tem um tipo relacionado. E aí ele vai funcionar realmente como um dicionário. Então quando eu quiser pegar um valor específico, eu não consigo ir diretamente ao valor. Eu preciso primeiro pegar a chave correspondente a esse valor no meu dicionário, como se fosse realmente um dicionário que a gente vê mesmo, onde a gente procura o significado das palavras. Então ali você tem a palavra, então aqui você teria a palavra, vou dar um exemplo aqui no nosso dicionário. A gente tem ali o dicionário, ele seria com a palavra e aqui desse lado o significado. E no nosso dicionário aqui no Swift, ele é bem parecido. Então, quando a gente cria um dicionário, ou um dictionary, que seria do inglês, a gente está criando algo que vai ter uma chave e um valor. Então, a chave seria aqui a palavra e o valor seria o significado. Seria aqui o key e o value. Ele vai ser definido dessa forma. Então, a gente vai criar aqui uma anotação de dicionário e vamos criar aqui nosso primeiro dicionário para ter um exemplo, sair um pouquinho do abstrato. Então, vamos criar aqui um var é igual. Aqui, a anotação do dicionário é bem parecida com o do array, que é nesse tipo. Só que a gente adiciona os dois pontos, que é o que vai separar a chave e o valor, que nem a gente fez aqui em cima. Então, a palavra e o significado estão separados entre os dois pontos. Então, é isso que mostra que a palavra é a chave e que o significado é o valor. E aqui a gente pode criar o formato que a gente preferir. Por exemplo, eu quero criar um dicionário que seja chave do tipo string e valores também do tipo string. Então, que os dois sejam textos, Então, eu quero que aqui seja nome e aqui meu nome, Rafael. E vamos dar um print no dict. Vamos deixar isso aqui comentado. Para não dar ruim no nosso código, Mostrou ali um errinho. Vamos rodar novamente. Pronto, ele já trouxe aqui o nosso primeiro exemplo de um dicionário, Então, o dicionário ele vem nessa anotação, como se fosse uma lista
de chave valor, né? Uma lista de valores ali. E essa é a grande diferença entre o dicionário e o array. O array a gente só teria o valor aqui. E aqui a gente tem também a chave. Porque, por exemplo, eu quero printar o digit 1.values. Então eu quero que o meu print contenha todos os valores que estão dentro do digit 1. E a gente vai adicionar mais um valor aqui também, que vai ser idade. Aqui a minha idade que é 27 anos. Vamos rodar novamente. Legal. Ele trouxe aqui pra gente o nosso dicionário. Nome, Rafael. Idade, 27 anos. E também na parte de baixo a gente deu um print para trazer somente os valores. Então a gente trouxe ali o digit values, todos os valores que estão no nosso dicionário, que são Rafael e 27 anos. Então essa é a ferramenta, né? O dicionário ele tem essa funcionalidade da gente conseguir pegar chave e valor. Isso é muito importante, né? O funcionamento do dicionário. Porque meio que ele vai ser a base ali para a gente conseguir entender o que são os objetos, como eles funcionam, como armazenar alguns dados dentro dos objetos, como a gente consegue fazer uma integração com a API, por exemplo, com uma resposta JSON, como a gente consegue receber esses dados, utilizar uma model. Então, essas coisas que vão ser, a gente vai estar explicando um pouco mais à frente, né? A gente vai aprender através dos dicionários. Então, o Dictionary ele é a base para a gente conseguir aprimorar algumas coisas no Swift e utilizar os meios que a gente já viu até aqui, como o if, else, os tipos. Então, é preciso estar bem definido, bem tranquilo, né? A base para que a gente possa começar a construir realmente o nosso código. Tá bem? Então, outra coisa que a gente poderia estar fazendo também é adicionar valores dentro do nosso dicionário. Né? Então, eu viria aqui, por exemplo, digit 1. Aqui dentro eu colocaria a chave, né, o valor da chave que eu quero, igual. E aqui do outro lado, depois do igual, eu colocaria o valor dessa chave que eu quero estar adicionando dentro do nosso dicionário. Então, vou colocar aqui chave altura e colocar aqui 1,76. Acho que não precisa. 76 tá bom. E beleza. A gente não colocou o print embaixo, né? Então vou colocar aqui. Sim, novamente. Pronto, né? A gente agora tem 3 chaves, né? Nome, idade e altura e os valores correspondentes de cada um. Bom, a gente consegue, além de adicionar, a gente também pode alterar valores, né? Então, por exemplo, para a gente conseguir alterar, é só a gente utilizar o digit e dentro do nosso colchete a gente vai estar adicionando a chave que a gente quer alterar. Então, vamos supor que eu quero alterar aqui o nome, né? Vou vir aqui, nome, digit 1, aqui dentro, nome. Colocaria aqui Leonardo. Aqui a gente vai dar um print novamente. Vou puxar esse print aqui para baixo, mais fácil. Tá. Ele mudou a ordem, né? Então, para ver que não é uma lista tão ordenada assim, né? Então, ele alterou a ordem ali. A idade passou a ser o primeiro, idade, altura, e o nome passou para o final. Então, aqui, nome Rafael, e aqui embaixo, o nome Leonardo. Além disso, a gente também consegue excluir elementos, né? A gente também consegue excluir chave-valor de dentro do nosso dicionário, tá bem? Bom, vamos remover a idade aqui. Então, virei aqui digit. E aqui dentro, idade.
E aí é só colocar que o valor dela é nulo, né? Se uma chave é nula, ela não precisa estar ali porque não tem valor nenhum. Vamos supor que aqui fosse um texto vazio. Poxa, ele não é nulo, né? Ele só está vazio no momento ali temporário. Mas se eu colocar nulo aqui, ele perde valor e automaticamente ele some da nossa lista aqui. Tá bem? Então vamos mudar novamente aqui. Beleza, trouxe aqui pra gente nome e idade, aqui os dois valores e aqui embaixo somente nome e altura. A gente já conseguiu remover a idade daqui. Bom, além disso, a gente também poderia remover todos os valores da nossa lista de uma vez, né? Ao invés de colocar Dict, né, o nome da nossa lista e remover de um por um, né, que demoraria um pouco, a gente poderia remover todos de uma vez, colocando aqui Dict1 igual, e aí a gente coloca aqui a anotação de dicionário, só que vazio, né, sem colocar nenhum valor aqui dentro. A gente roda aqui e pronto, né, nosso dicionário está vazio, né, não aparece nenhuma chave, nenhum valor aqui. Não existe mais nada dentro dele, tá bem? Bom, além disso, a gente consegue criar dicionários com tipos diferentes, né? Com tipos de valores diferentes. Então, vou só tirar aqui os prints para a gente conseguir ver melhor, não perder o código que a gente já criou. E eu vou criar aqui um Dict2. Esse é o nosso novo dicionário. Só que ao invés da gente criar um dicionário que seja do tipo string, a gente vai primeiro criar ele, né? E depois a gente vai estar atribuindo os valores. Então a gente vai colocar aqui uma anotação do tipo dele. Então ele vai ser um valor de chave de inteiros e de valores string. E aí a gente tem duas formas aqui, né? A gente conseguir fechar, né, essa questão do dicionário. A gente pode colocar os parênteses aqui no final, né? Que vai ajudar a gente a finalizar. E tem um outro jeito também que depois eu vou estar mostrando. Bom, aqui a gente criou, né, assim como se a gente tivesse criado realmente uma variável, e aí depois a gente consegue atribuir os valores, né? E a gente precisa atribuir os valores no mesmo formato, né? Então, por exemplo, se eu ver aqui, Dict2 igual... Olá, vamos supor que seja um dicionário de, sei lá, troca de mensagem, né, mensagem de texto. Aqui, o argumento que eu preciso passar, ele tem que ser um argumento inteiro, né? Se, por exemplo, se eu tentar colocar aqui uma string, né? String 1, ele vai reclamar porque o tipo do meu dicionário, ele me permite apenas que eu coloque aqui como um número inteiro. E aí eu precisaria colocar aqui 0, 1, 2, 3. Não poderia colocar, tipo, 0.5, por exemplo, que seria um double. Então, aqui, por exemplo, seria o 0. Isso é legal porque daria pra gente colocar mensagens atribuídas com cada número. Né? Vamos supor que deu um erro de código, né? E cada erro você quer colocar um tipo diferente, né, de mensagem ali para o seu usuário. Então daria para fazer um formato aqui, né, de dicionário e retornar o texto que você quer, por exemplo. Bom, vamos deixar um print aqui só do Dict2. Vou dar aqui. Beleza, ele trouxe aqui 0 e olá, como se fosse a nossa primeira mensagem ali, né? E a outra forma que eu falei que dá pra gente criar também um dicionário seria a gente criar aqui um Dict3, por exemplo. Super seja de números, né? Int para int. E aqui a gente colocaria a anotação do próprio dicionário vazio, né? Que a gente fez aqui quando a gente remove, né, ele. Então essa aqui é uma anotação, né, para iniciar. E essa aqui uma outra, né? Ah, tá. É porque aqui a gente precisa trazer dois pontos. Então a gente fala que aqui ele é igual e a gente já está inicializando. Aqui a gente fala que o tipo dele é int to int, né? Inteiro para inteiro, valor, chave valor. E aqui que ele vai inicializar vazio. Ou com um valor, né? Por exemplo, se a gente quisesse que ele inicializasse 0 e 0, já passaria o valor aqui. E print Dict3 já nos traria aqui o valor 00. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro, bem tranquilo essa questão do dicionário. Como a gente consegue utilizar
chave e valor, pegar essas informações e o quão importante elas são, né, para o nosso caminho com relação ao desenvolvimento daqui para frente. Então, nos próximos vídeos a gente vai estar falando um pouco sobre esses assuntos importantes também, como objetos, para que a gente possa entender quais são as funções do dicionário, por que eles são tão importantes, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida, quiser deixar alguma questão, pode colocar aqui nos nossos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal, acompanha a gente também lá no Instagram. E é isso, gente. Bora desenvolver!